Bom dia, semana linda aqui começando. Eu quero você comigo na nossa terapia da manhã. Vamos lá? Vamos chegando. Deixa eu colocar aqui o que a gente quer falar. Vamos chegando, bom dia. Vamos falar. Bom dia. Segunda-feira aqui começando e a gente já todo vapor. Uma semana de feriadão, né? Uma segunda com cara de sábado. Ela não é? Bom dia, bom dia, bom dia, gente linda, maravilhosa. Vamos chegando para essa semana. Que amanhã é feriadão, amanhã é, né? Independência do Brasil. Então, vamos falar sobre isso também hoje. Como ser independente. Meus ancestrais e a minha vida. Qual que é a influência da ancestralidade na nossa vida atual? Qual que é a influência de todos os que vieram antes de mim? Gerações de pessoas na nossa vida agora. O que isso acarreta para mim? É isso que eu quero conversar com você hoje. Uma semana iluminada para todo mundo, uma semana mais curtinha, né? Porque amanhã é feriado, mas ao mesmo tempo é uma semana que dá para fazer muita coisa. Eu não viajei, eu tô por aqui, hoje eu vou no médico, né? Amanhã eu vou curtir o feriadão, ainda não sei como, mas eu sei que vou curtir. E assim a gente vai, né? Assim a gente vai. Você tava pensando nisso, Rita? Rita, nossa conexão, né, garota? Vamos lá, vamos falar sobre os nossos ancestrais, sobre toda essa influência. Vamos pensar aqui, antes de nós, vamos pensar assim, antes da Eva chegar aqui, a Eva teve uma longa caminhada. Antes de chegar aqui, né? Vamos pensar assim, que para que eu hoje fosse uma pessoa livre, né, nesse Brasil, eu passei por muitas coisas através da minha ancestralidade, né? Eu tenho, por exemplo, um tetravô português. Certamente, ele veio aqui fazer o quê? Ele veio aqui desbravar, né? Fazer com que o Brasil fosse mais ainda. Tá congelada a minha imagem, gente? Como é que tá aí? Ai, gratidão. O cabelo é porque eu dei uma arrumadinha nele. Eu gosto dele mais crespinho. Tá travada a minha imagem ou tá boa? Tá boa a minha imagem? Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo me ver bem? Tem gente que tá dizendo que tá travado. Tá normal? Então é no teu aí, gata. Então é a tua internet. Porque eu até coloquei no 4G de medo. Porque como a minha internet tá caindo bastante, eu fiquei com medo que caísse, tá? Então assim, vamos pensar assim. Vamos pensar que lá na ancestralidade, na nossa ancestralidade, na minha ancestralidade, existiram muitas e muitas pessoas que precisaram ser libertadas. E que não foram. Ou queriam muito uma liberdade, mas não tiveram. Eu tenho um histórico, por exemplo, desse tetravô que veio de Portugal, que pegou uma índia a laço, porque eram animais quase, né? Porque eles não tinham convívio normal que a gente tem hoje com índios. De jeito nenhum. Índio antigamente era índio, era do mato, né? Era bichinho do mato mesmo, assim. Eles conviviam com a natureza e não tinham essa de conversar, bater papo, não. Cada um sabia exatamente o que fazer. Eu tenho uma história de uma pessoa que contou pra mim que a mãe dela é índia, né? Faleceu agora, esses dias. E ela tava me contando no sábado que a mãe dela teve 8 filhos. E que todos os filhos, o que ela fazia?
Quando ela percebia que ela ia ganhar o bebê, ela pedia água, uma bacia, água, põe na bacia água, pega isso, me dá aqui, e ela ia pro meio do mato. E ela ganhava o bebê sozinha, porque ela era índia, né? A mãe dela faleceu esses dias, ela tava me contando, muito emocionada, né? Com a morte da mãe. E ela disse assim, você acredita nisso, Eva? Eu falei, claro, isso é índio, né? Os índios eram assim. Então, veja, nós temos toda essa descendência indígena, mas nós temos a descendência europeia junto, misturada também. Porque quem são os nossos brasileiros? Índios. Os primeiros brasileiros, gente, índios. Índios. Se nós somos brasileiros, nós somos o quê? Um pouco índios. É ou não é? Somos. Ah, tá, não, mas não. A minha avó com meu avô, que era lá de Portugal, vieram pra cá, aí tiveram meus pais, aí... Não, a nossa descendência é toda europeia, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Mas você, então, veio aqui, entrou numa área que não era sua. Tomou muitas terras que não eram suas. Tua ancestralidade tirou terras de pessoas daqui, que eram os índios. Tudo isso tá aí, tá em você. Você acredita? Tá em você. Tudo isso faz parte da tua vida também. Não, mas eu não tinha nascido. Não tem problema. A nossa história começa muito antes do nosso nascimento. A nossa história inicia lá nos nossos primeiros ancestrais, nas pequenas comunidades. A nossa história começa lá na caverna. E ela vai se fundindo de alguma forma. E ela vai trazendo pra gente tudo que nós sentimos hoje. A nossa história é exatamente o nosso sentir. Nós sentimos isso porque nós trazemos uma história toda. Então a minha ancestralidade está aqui em mim. Ontem alguém me falou que algumas pessoas dizem que a constelação não é científica. Não é, claro que não. Não tem comprovação nenhuma científica, porque o que acontece? É sentir. A ciência, ela busca comprovações. Mas ao mesmo tempo nós trazemos dentro das constelações muitas comprovações. Por exemplo, existe um DNA e existe uma memória. E a constelação inteira trabalha com isso, com a memória celular. Não é? O que são essas informações que a gente fala tanto, que está por aí, que está num campo? As memórias celulares. Dentro da Eva existe essa Índia. Tanto é que meu apelido é Índia, gente. Minha família, né, de origem, todos me chamam de Índia. Meu apelido é Índia. Porque meu nome é Eva Indiosi. É um nome raríssimo, não existe na face da terra alguém com esse nome. Só eu. Eu sou rara. E aí meu apelido em casa sempre foi Índia. E com as crianças, com as pessoas mais íntimas. Então se alguém queria brigar comigo, me chamava de Eva. Que eu também acho forte pra caramba. Amo demais o meu nome. E já não gostei dele. Já tive um ranço forte com os meus nomes. Por quê? Porque a gente tem medo da nossa descendência, da força que o nome nos traz. Nós temos medo da ancestralidade, de olhar para todos esses ancestrais, de verificar tudo isso que aconteceu antes de nós. Nós temos medo da nossa vida atual, que ela é baseada e ela tem como segurança tudo que veio antes. Por que segurança? Porque como que eu chego nessa terra de qualquer jeito, de qualquer forma, fazendo qualquer coisa? Isso não existe. É ou não é? Isso não existe. A constelação, ela vem comprovar muito isso. A constelação vem com uma força tão grande,
né? Como terapia, como ciência de vida, que a gente fala muito, né? A gente olha para a dor, aquela dor que ninguém tá vendo, que não existe. Assim, nitidamente não tem. Tem dor, mas tá onde isso? Aonde que tá esse começo? Aonde tá? Tá lá atrás. Tá lá na ancestralidade. Tá lá onde tudo começou. Tá de repente na minha avó índia. Tá mesmo. Quando eu soube a história dessa avó, foi muito engraçado. Porque assim, eu sempre quis minha liberdade. Sempre, eu lembro desde menina dizendo, eu não quero ficar presa a nada, a ninguém. Não, eu quero fazer o que eu quero. E eu era muito assim, né? E eu vivia numa casa, eu vivia com a minha avó, com as minhas tias, onde todo mundo tinha que dar satisfação para todo mundo. Tanto é que eu sou o oposto disso. Todo mundo tinha que estar ali sempre, sabe? Dando satisfação, tentando como é que você foi, o que você fez, o que você deixou de fazer, me conta a tua história, aonde você foi, se você chegar me avisa, sabe todas essas coisas? Minha família sempre foi assim, eu sempre fui do contra. Não, minha vida é minha vida. Minha história é minha história, o que eu quero fazer é o que eu quero fazer. Não tenho que ficar falando pra ninguém, não tenho que ficar falando pra nada. Não precisa dar satisfação. Eu sempre queria ser muito livre, né? Então isso, eu fui descobrir de onde vem essa minha liberdade de querer ser livre, quando eu descobri que a minha tetravó foi uma indígena, caçada a laço pelo meu tetravô português, e que esse tetravô domesticou essa índia para que ela servisse de esposa dele. Como é que domestica um animal? Coloca ele na ordem e na regra sua. Se você sentar, você ganha comida. Se você parar de latir, te dou comida de novo. É ou não é? Ficar doméstica, porque ela era o quê? Selvagem. Ela era do mato. Me sinto um pouco selvagem às vezes dentro de mim. Sinto muito essa tetravó. Então a gente vai se identificando com as nossas histórias, né? Nos meus cursos eu trabalho muito com isso, né? Com as histórias que nós tivemos, o genograma que a gente faz nos 2 cursos que eu dou, tanto Constelação para a Transformação como a formação em consteladores, nós trabalhamos com o genograma. Por quê? Justamente pela importância da nossa história. É uma importância muito grande, gente. E a maior parte das pessoas não conhecem a sua própria história. E qual é a sua história? Você já parou para pensar quem foram os teus bisavós, tetravós? E lá para trás, e lá para trás, e lá para trás. De onde vieram todas essas pessoas? O que aconteceu com elas? Como elas chegaram aqui no Brasil? Como que foi tudo isso? Qual a sua origem? A sua origem. Da onde veio, iniciou tudo. Da onde emergiu todas as coisas. Você já parou para pensar nisso? Pois é. Amanhã é o dia da liberdade. Onde dizem que o Brasil foi livre, se tornou livre. Não sei, né? Até que ponto realmente existe isso. Mas, né? Os brasileiros, eu acho que os brasileiros são tão amarrados ainda, mas tá tudo certo. Mas é importantíssimo. As histórias da vida da gente, Ângela, a gente pergunta pros ancestrais, pergunta para quem tá vivo, pergunta para um, pergunta para outro, pergunta para outro. Ah, mas eu não conheço, eu não tenho ninguém. Às vezes é muito difícil mesmo. Eu sei que existem sites também que analisam os teus descendentes, né? Eu não, ancestrais, teus descendentes não, teus ancestrais. Eu não sei, eu nunca fiz. O que eu fiz foi perguntar para tias mais velhas, assim, né?
para uma tia do lado do meu pai, ela me passou todas o que ela sabia, né? Até onde ela sabia, gerações que ela sabia. E a tia do lado da minha mãe, a mesma coisa. Ela me passou várias coisas até onde ela sabia. Então, eu acredito muito que quando a gente percebe, observa da onde nós viemos, aí sim, podemos nos tornar quem queremos. Você não consegue nunca ser quem você quer ser sem saber quem realmente você é. E quem você é tá lá atrás. Se você for assim, mínimo possível, papai e mamãe, e dos dois você trouxer, né, histórias, você já começou um bom caminho para saber quem realmente você é. Sabia? Já iniciou todo um processo de entendimento de quem você é. Só do papai e da mamãe. Então vocês imaginem como fica lá na frente os meus descendentes quando eu sei da onde eu vim. Esses dias a minha neta perguntou: quem é minha bisavó? Eu falei: gente, é minha mãe, que eu conheço tão bem. Eu falei: e tua bisavó e tua tetravó? A vovó sabe de todas. E a vovó sabe também da outra, da outra e da outra. Então, veja só, o sonho, meu sonho, é ainda trabalhar numa escola sistêmica. Não trabalhar dando aula, mas trabalhar com a família e com os filhos, assim, né? É realmente fazer com que as crianças já comecem a ser instigadas a querer saber quem são, da onde vieram, né? Porque, gente, não tem coisa mais linda. Vocês que têm filhos pequenos, por favor, instiguem seus filhos a quererem descobrir as suas origens, a saber de onde vieram, a saber por que estão aqui. E falar em origem, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Na semana do dia 27 de setembro até dia 4 de outubro, eu vou fazer um evento, tá? São 4 dias de evento, gratuito, que eu vou falar justamente sobre isso, a origem. Uma jornada através da constelação familiar. Então, fiquem atentas para vocês se inscreverem, porque eu quero vocês nesse evento. Esse evento eu vou falar mais sobre a formação, tá? Sobre como funciona uma formação em constelação e por que isso modifica, transforma a vida das pessoas. Quando realmente eu olho para a constelação familiar, eu olho para mim. Através da minha ancestralidade. Isso é constelação. Eu trago à tona, eu puxo lá do passado muitas situações que eu preciso resgatar agora para minha ancestralidade. Então a minha vida agora, sim, ela é pautada em tudo que aconteceu antes de mim. Tudo. Eu sou exatamente esses ancestrais. Eu sou exatamente essas pessoas que vieram antes. As histórias, as dores, os amores, as decepções. E nós, mulheres, quando eu trabalho com o feminino, que a pessoa precisa trabalhar com o feminino e ela me procura, eu trabalho muito com o feminino, né? Antes eu fazia eventos lindos do feminino, antes da pandemia. Agora a gente tá meio que segurando, mas já vai voltar. Já tá quase voltando, né? A gente já tá com agenda aí pra fazer uma coisa diferente. Quando eu fazia isso, quando eu faço isso, né, agora em consultório, trabalho com o feminino, com a pessoa buscando o feminino, gente, o feminino nosso inteiro tá nas dores das nossas ancestrais. Como eu quero ser feminina, se o feminino se junta, se liga ao frágil. E eu não posso ser frágil.
Porque elas foram frágeis e eu, aqui agora, tô pagando pela fragilidade muitas vezes. Porque elas foram frágeis, porque elas precisavam ser o feminino, elas não tinham voz, não tinham comando, não podiam determinar nada. Elas foram ali, ó, submissas, elas viveram vidas que elas não queriam, elas tiveram, né, situações que foram humilhantes, foram doídas, e por incrível que pareça, nós continuamos fazendo a mesma coisa, mesmo buscando diferente. Nós mulheres ainda somos muito humilhadas. Nós mulheres, quando nos apaixonamos, nós entregamos o nosso amor, o nosso coração e muitas vezes somos usadas por causa disso. Nós mulheres temos um feeling, né? Uma intuição muito grande e muitas vezes somos confundidas com tudo isso. E tudo isso por quê? Porque nós temos medo de olhar nossa ancestralidade. Nós ainda temos medo de ver tudo que veio antes com essas mulheres e assumir o nosso papel. Faz sentido isso pra você? Pois é. É mais ou menos assim. Essa semana de liberdade, de independência ou morte, o que é que você precisa se libertar hoje? Um sentimento, uma emoção, um pensamento, uma pessoa, uma situação? O que? O que dentro de você sabe que existe, que é forte e que você precisa muito, urgentemente, uma libertação? Você já parou para pensar nisso? Antes de você se libertar, você precisa saber de onde vem. De onde vem isso? Aí sim, aí existe a libertação. Nós não podemos gritar liberdade se nós não sabemos nem quem somos direito. E é isso que tá, essa bagunça. Mulheres querendo ser livres, mas não sabendo o que fazer com isso. É ou não é? Tô falando besteira, gente? Fala aí comigo. Eu quero muito a minha liberdade, tá? Mas você vai usar como? Ah, sei lá, depois que eu for livre eu penso. Primeiro eu sou livre aqui dentro de mim, sabendo exatamente quem eu sou, sabendo de onde eu vim, a minha origem, tudo que veio antes de mim. Aí sim, daqui pra frente, aí sim, eu busco a minha liberdade. Porque até então, enquanto você não conhece toda a história, você está buscando a liberdade das suas ancestrais, não a sua. Porque você está presa com elas. Mas quando você sabe a história, você diz, olha, por vocês eu quero uma liberdade com responsabilidade. Eu sempre falo que hoje eu estou na melhor fase da minha vida porque eu tenho uma liberdade muito grande de ficar em casa assistindo televisão o dia todo. Porque eu quero assistir filme e série. De dormir 2 horas da manhã se eu quiser, ou 10 horas da noite. De ir aonde eu quero e voltar a hora que eu quero. E quando a gente tem essa liberdade, difícil, hein? A gente soltar. Muito difícil. Porque traz uma paz muito grande, na verdade. E aí, quando eu vou entendendo tudo o que aconteceu, veja só, enquanto eu não sabia dessa minha tetravó,
Eu queria uma liberdade, mas eu queria uma liberdade louca. Não interessa, não quero saber. Não penso no outro, não tô nem aí. Quero minha liberdade. É uma coisa maluca. Mas quando nós temos uma liberdade certa, dosada, é porque nós entendemos as nossas ancestrais e nós fazemos por elas uma liberdade consciente. Independente de estar casada, de estar solteira, de ter namorado, independente. A minha liberdade é comigo mesma. Eu sei exatamente o que eu quero para mim. E eu busco isso para mim. E eu sei o que eu quero para mim. Não me importa mais nada. Então eu quero convidar você, né, nessa semana da pátria, nessa semana da liberdade, da independência, o que você precisa se libertar? E a gente vai trabalhando a semana toda sobre a libertação. Liberdade. O que é liberdade? O que é libertação? O que é eu desamarrar da minha vida? Que tal? Então é a semana toda a gente falando sobre isso. Gente, quarta-feira nós temos a nossa constelação online, ao vivo, na hora, sorteio, tá? Eu vou pedir para minha equipe para colocarem hoje o post para que vocês possam ter mais tempo de marcar pessoas para vocês poderem concorrer também. Combinado? Fechou? Então fechou. Uma semana incrível para vocês, um feriadão lindo e maravilhoso. Segue os stories, segue o feed, tem bastante coisa legal, bastante texto. Eu tô bem inspirada nesses últimos dias, tenho feito muitos textos e a gente vai pôr muitos textos lindos aí para vocês, tá bom? Justamente eu me inspiro nos textos com coisas que vocês me mandam, com questões que vocês me mandam, com perguntas que vocês me mandam. Então, todos os textos, ele é direcionado para você. Exatamente você. Você que me segue, você que me manda pergunta, você que me pergunta coisas no direct. São complementos da nossa terapia da manhã, são complementos da nossa terapia diária, tá bom? Então, por favor, fiquem aí, seguem, salvem, compartilhem com as pessoas que vocês amam. Eu acho muito bom isso, né? Compartilhar, dizer assim, olha, amo você tanto, eu quero tanto que você olhe isso. Manda pra pessoa, tá? Que eu vou estar com vocês durante a semana toda. Na quarta, nossa constelação. Na sexta, nossa terapia da manhã. E sexta-feira, estou em Balneário Camboriú. Você de Balneário e região, que quer conversar comigo, que quer fazer uma terapia, qualquer tipo de terapia comigo, eu estou à disposição. Manda aí no direct, entre em contato com a minha equipe e agenda a sua consulta. Beijo gigante aí no teu coração. Um lindo feriado para todo mundo.